para 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. A palavra diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Deus, fala o nosso coração nesse dia através da Tua palavra. Manifesta o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, que o nosso coração esteja aberto ao Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios 9 faz essa comparação, até porque já naquele período haviam jogos em Roma, e quando aquele que era corredor ou lutador, ele se preparava, ele se esforçava diante da sua modalidade, ele tinha em vista um prêmio. Ele tinha diante dos seus olhos algo que o motivava a prosseguir, seja a ser rigoroso no seu treinamento, ser disciplinado, não comer algumas coisas muito boas durante a semana, mas tudo isso para alcançar um prêmio. E na vida cristã há uma busca, há um prêmio que é proposto a cada um de nós. E eu queria que você percebesse algumas coisas que têm relação à vida de um atleta, um esportista. Talvez não a um esporte que tenha um retorno, uma resposta muito rápida, imediata, mas como talvez uma maratona, uma longa corrida, uma longa trajetória. Assim é a vida cristã, em busca de um prêmio que nos é proposto. E por isso hoje, sobre os jogos da vida, eu quero falar sobre regras, a importância das regras. As regras são fundamentais no esporte, mas também as regras sempre foram importantes nas culturas, na sociedade, para que houvesse organização em qualquer meio onde há pessoas. As regras foram importantes e se tornaram fundamentais. O fato que existir regras não significa que nós as cumprimos. Até os atletas às vezes deixam de cumprir as regras. Na vida também, a gente nem sempre cumpre todas as regras. Talvez hoje vindo para cá, você falou, vou passar no amarelo, e passou no vermelho. Falou, ixi, agora? O que a regra diz? Que o vermelho é infração. Se você levou multa, quem que está errado? Você. A gente fica bravo, fica revoltado, mas as regras existem para isso. Mas eu queria que você olhasse hoje para a Bíblia como não apenas um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer que está aí para a gente pegar, ler, dizer muito legal essas palavras que tem aqui. Mas a Bíblia, ela vai além de um livro qualquer. Ela é uma espécie de
constituição para mim e para você. Para os judeus, por exemplo, é um livro sagrado, mas é uma coletânea também de vários livros. Se você perceber, algumas histórias, como Gênesis narra o início de tudo, a gente vê o povo, a origem de Israel nas Escrituras. A gente também vê obras que entraram na Bíblia e que tinham vida própria, como códigos de conduta, que foram importantes. Versões que eram antigas, escritos do século X. Daí você poderia imaginar assim, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo? E hoje conhecemos a Bíblia também, similar para os cristãos, como um código civil ou até penal. Será que você já viu a importância da Bíblia de tal forma que ela estabeleceu, por exemplo, em Israel, a organização da sociedade naquela época, que não tinha nenhuma regra de conduta, regras sanitárias? Imagina, para fazer um sacrifício naquela época, há mais de 2000 anos atrás, muito mais, cortar um animal de qualquer jeito e jogar em qualquer canto, comer aquele negócio, separar sangue, carne, lavar a mão, lavar os pés. Haviam regras sanitárias, regras judiciais. Tem advogados aqui que sabem que a Bíblia foi talvez uma primeira base para toda a Constituição, mas também é uma lei moral, é uma regra que nos ensina a vivermos melhor. E para iniciar essa série, eu queria que você olhasse para a Bíblia, para o seu valor, para a sua importância, não apenas como um livro qualquer. A Bíblia não é para nós uma capa preta que fica aberta talvez em um lugar especial dentro de casa. A Bíblia não é para nós algo que nos coloca num poder de superstição, de tê-la conosco em nossa casa para proteger a nossa casa. Não. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é um manual. A Bíblia contém regras espirituais. A Bíblia é para te ajudar a viver melhor. Não adianta, por exemplo, ter uma Bíblia e não utilizá-la, não lê-la, porque daí ela vai ser para você um livro qualquer, ou pior, que você dá menos atenção do que qualquer outra coisa na sua vida, na sua semana, no seu dia a dia. E eu quero dizer que para nós vivermos essa maratona na vida cristã e alcançarmos o prêmio, a Bíblia precisa ser para nós o único livro de regra, de fé e prática. Você poderia dizer, mas e as leis do homem? E a Constituição Federal? E as leis que a gente tem aqui? Elas são importantes, você tem que observá-las. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, ela está para o cristão acima de qualquer outra coisa, porque até as leis dos homens podem contradizer aquilo que a palavra de Deus diz, e nós precisamos até pagar um preço por crermos que a palavra é, como diz a Reforma Protestante, a tradição cristã, a Constituição da igreja que nós fazemos parte, diz que a Bíblia é a única regra,
de fé e prática para nós. Então a Bíblia, ela é insubstituível. Ela precisa ser colocada num lugar de valor para mim e para você. Mas olha só, quando a gente olha para a Bíblia como esse livro de regra, de fé, para que você pratique e alcance e conquiste o maior prêmio, que não é um prêmio que vai com o tempo se desgastar, que vai como uma folha de louro na época de Paulo secar, como uma medalha ou como um troféu que vai perder o seu brilho, o seu valor. Nós corremos como aqueles que correm por um prêmio que é a vida eterna. Nós buscamos algo que é incorruptível, que é imperecível, que só Deus pode nos dar. Agora, você já observou que todos os esportes têm regras? Todos. Eu estava até lendo, se você depois puder me ajude, me corrija, mas eu estava lendo até luta livre. Alguém já assistiu aqui luta livre? Luta livre, né, mestre? Deve ser algo muito sem regra, pode dar pancada para todo lado. Mas eu estava lendo, na luta livre tem regra. Olha só, não pode morder, não pode puxar o cabelo. Puxar o cabelo é briga de mulher, gente. Não, mas não pode. Não pode golpe baixo intencional, é proibido. Ou seja, até o esporte que você acha que é mais livre tem regra, tem algo para ser seguido, observado. Mas hoje tem gente que acha que a vida não precisa ter regra. Ah, não precisa. E eu quero em primeiro lugar dizer para você, quando faltam regras, nós perecemos. Quando faltam regras, nós perecemos. A ausência de regra não é nenhum benefício para mim e nem para você. Chega hoje na tua casa e diz lá para todo mundo, ó, não tem regra para morar aqui. E me convida depois de um mês para ir lá visitar você. Como é que vai estar o quarto do teu filho? Como é que vai estar a dinâmica dessa casa? Você precisa chegar lá, pelo contrário, e dizer, ó, aqui não é de qualquer jeito não. Você tem que arrumar. Aqui tem horário. Até na pandemia tem horário. Você precisa orientar o seu filho. Você estipula algumas coisas. Se você deixá-lo à vontade, se houver ausência de regras, nós viveríamos um caos. Um caos. Imagine não ter regra para um esporte, para uma modalidade. Não tem como premiar ninguém, não tem como estipular o que um pode fazer e que o outro pode fazer, não tem jeito. E olha o que diz em Juízes 21, 25. Em Juízes relata talvez o período de mais desordem do povo de Israel. E esse verso diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eu já fiz um estudo sobre Juízes. Quem acompanhou comigo viu o que esse povo sofreu. O ciclo de Juízes era terrível. Eles pecavam, se afastavam de Deus, Deus mandava o castigo, eles chamavam e clamavam por um juiz, para que depois eles fossem
perdoados e restaurados. Mas eles viveram esse ciclo por muitas vezes. Mas sabe por quê? Não havia ninguém para observar as regras e dizer: olha, eu vou julgar a sua causa. E se você ler as Escrituras, você vai perceber que os reis, eles eram também juízes. Eles julgavam a causa do povo, e nesse período não tinha quem julgasse, não tinha quem observasse as regras, e cada um fazia o que queria. Virou um caos. A ausência de regras não é benefício para ninguém. Quando vivemos sem regras, padecemos, sofremos. É mais ou menos como se você falasse hoje em toda a cidade: olha, cada um pode fazer o que quiser. Você sairia na rua? Você ficaria tranquilo? De forma alguma. Você conhece o potencial da maldade que há no teu coração, de desejo de infringir regras antes de tê-las. Sabe a criança, quando você olha e diz assim, ó, não pode. O que ela faz? Vamos ver até onde não pode. E a mãozinha começa a esticar. Não! Daí assusta o cara que está mais ou menos, né? Daí ele percebe que é sério, que é grave, que não pode, que pode machucá-lo, porque as regras não são apenas mecanismos de privar você e dizer não pode, mas as regras também nos protegem, te protege, te livra. Mas eu quero dizer que, em segundo lugar, cada esporte também tem o seu livro de regras. Quem já assistiu o Fantástico sabe que até para pedir gol no Fantástico precisa olhar lá no livro das regras. Tadeu fala, ó, tá aqui. Mas todo esporte tem lá o seu livrinho, tem a sua constituição própria, tem o seu manual. E as regras têm um padrão. E eu quero dizer para você que nós precisamos também ter um padrão para a nossa vida. As regras bíblicas seguem um padrão divino. Porque eu estou falando da Bíblia, eu estou falando das próprias palavras que foram relatadas nesse livro sagrado. Olha só como a gente tem desejo de infringir as regras, né? E que as regras têm um padrão e têm o seu livrinho. Teve uma época que eu fui me arriscar na natação, e eu fui começar a treinar. Sempre tive esse corpo de atleta. Você está rindo? E eu fui competir. Só minha esposa ri, né? Só você pode rir, na verdade. E numa competição eu olhei para os atletas que estavam ao meu lado, nas raias, em cima de cada um dos seus... Como é que é o nome daquela... Da onde você sobe lá para a piscina, para pular? Tem aquele quadradinho que você sobe para iniciar a prova. E o diretor da prova diz, aos seus lugares... E diz na regra que você não pode queimar. A regra diz isso. E eu olhei para um lado, para o outro. Falei assim, eu quero uma medalha, então tem que ter pelo menos só 2 melhor do que eu aqui. Eu fui querer usar o meu padrão da regra. E a hora que o diretor da prova falou aos seus lugares, eu estiquei os 2 braços como se eu fosse pular. 3 pularam e queimaram a largada e foram desclassificados. Medalha de bronze.
mas o padrão que eu usei da regra foi perverso. Porque as regras, elas podem ter um padrão para distorcer a realidade, a verdade. E hoje tem pessoas que usam regras para destruir o próximo. Sabe quando você fala assim: eu vou levar o fulano para a justiça, eu quero ver ele pagar por isso, eu quero ver ele sofrer a consequência disso agora, ele vai ver, ele vai me pagar. E eu lembro até hoje do livro 5 Poderes para Obter Poder Espiritual, de A.W. Tozer, que diz: nunca se defenda quando você for julgado, quando você for acusado de algo que você não fez. E eu tenho um pastor lá em Londrina que ficou 30 anos na mesma igreja, que ele foi caluniado em jornais, que ele foi exposto de coisas que ele nunca fez. E um dia um padre chegou para ele e perguntou: por que você é caluniado, falam mentira ao seu respeito, e você nunca fez nada? E ele falou: porque é Deus quem me defende, é Deus quem me defende. E ele ficou 30 anos com o ministério abençoado. Mas eu quero dizer para você que as regras bíblicas, ela tem um padrão divino. Olha o que diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia diz sobre ela mesma que ela foi escrita por homens, mas ela é inspirada por Deus. Ela tem um padrão divino, ela tem um padrão que vem do próprio coração de Deus para mim e para você. Por isso não é um livro velho, não é um livro ultrapassado, não é nada que você hoje deva desprezar. Pelo contrário, a Bíblia é a palavra de Deus e sempre será para mim e para você, porque ela foi escrita por homens, mas homens que foram com o coração incendiados escrever verdades, histórias, para que você e eu pudéssemos hoje ler e dizer: é isso que eu quero para a minha vida, é esse o padrão, é isso que me leva para o verdadeiro prêmio. É isso que eu quero viver. É isso. Eu gosto dessa palavra que diz que ela é útil para ensino, ou seja, a Bíblia precisa ser sim ensinada. Ela é útil para repreensão, para puxar a minha sua orelha. Ela é útil. Ela é útil para a correção e instrução na justiça. Olha só, e eu quero terminar primeiro dizendo que nós não podemos viver uma vida de ausência de regras. Nós não podemos viver uma vida verdadeiramente onde os jogos buscam esse prêmio eterno, sem observar que existem sim regras para serem seguidas, que tem um padrão, e esse padrão não é meu, não é seu. Não é dizer: ô pastor, diz aí o que você acha da Bíblia, para eu fazer aquilo que o senhor está falando certinho. A Bíblia está aí, gente. Leia. Para de pôr ela num lugar lá. Talvez você dá valor para outras coisas e fala: poxa, eu quero chegar no prêmio. O atleta, ele sabe das regras. O atleta, quando ele vai disputar a sua modalidade, ele sabe o que não pode, ele sabe. Agora, talvez eu e você não sabemos e nem estamos interessados em saber. Como assim? Mas por último, as regras têm, além de um padrão, ela tem um benefício.
As regras bíblicas existem para vivermos bem. Hoje, enquanto muita gente fala sobre felicidade, a Bíblia fala sobre vivermos bem, à luz daquilo que essa palavra nos ensina. E olha o que diz Salmo capítulo 1, verso 1 e 2. Como é o quê? Feliz. Como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ser feliz hoje, diante da concepção de muitas pessoas aí fora, é dizer assim: viva sem regras, viva sem observar nada. Esse negócio de religião aí é só para dominar a gente, é só para colocar a gente debaixo de uma pressão. Quero dizer para você que as regras bíblicas me ensinam a viver melhor. Enquanto muita gente aí está seguindo o que quer, e está buscando uma felicidade que nunca chega, que nunca vem, que nunca bate na porta, eu tenho uma palavra que diz que eu preciso seguir apenas o conselho dela, e me livrar e sair fora dos conselhos dos pecadores, de sentar-me junto àqueles que zombam da verdade, do reino e da palavra de Deus. Tem benefícios, e eu quero dizer que esse benefício não é só lá no céu um dia, tá? Tem gente que hoje diz assim: mas pastor, não está fácil não ser crente. É só paulada, é só luta. Mas eu quero dizer que o benefício para quem tem a palavra como algo para a sua vida diária, eu vou tomar uma decisão. O que a palavra diz? Fala sobre esse respeito. Qual que é o princípio que eu preciso colocar em prática? Eu vou me relacionar, eu vou tratar uma situação com o meu irmão. Essa semana que passou, teve uma situação que alguém falou: olha, eu quero resolver um problema, uma situação, você me ajuda? Eu falei: ajudo. Daí a gente já estava pensando em coisas, opções, e depois o Espírito Santo me incomodou: você vai fazer o que você acha ou o que a palavra diz a esse respeito? Eu falei: o que a palavra diz mesmo? E eu fui para Mateus 18, que fala como a gente deve tratar o nosso irmão. Se ele pecar contra você, vai até ele e chama ele só e conversa com ele. Se ele ouvir, você vai ganhar esse irmão. Eu falei: é esse o primeiro passo, é o primeiro passo. Eu compartilhei com essa pessoa, ela falou: é isso mesmo, vamos lá. E a gente viu o benefício de obedecer, porque Deus trouxe paz, tudo foi sendo resolvido, acalmado. Viva assim, meu irmão. Aprenda que há benefícios quando você obedece, há benefícios quando você se interessa. Cuidado com o fervor das suas emoções, da situação que você já diz: não, ele vai ver, ele vai me pagar, eu vou fazer isso. Vai para uma competição com raiva para você ver. Você fica tão cego que você não consegue ver o que você está fazendo. Eu vejo os meninos aqui, como ontem teve o treino e a graduação do jiu-jitsu.
Gente, se eu começar a rolar com aquela turma lá, eu já vou querer resolver em 2 segundos. Mas eu vejo a paciência que eles têm, de não ser precipitado, de não dar guarda para o adversário, de tomar cuidado. É tanta paciência que o cara que vence é o que está mais calmo na prova, na luta. E por que às vezes você fica tão carnal, tão sanguinário? Calma, nós temos um padrão, nós temos um benefício, nós temos a verdade, e que Deus nos ajude a vivermos, porque é o único livro de regra de fé e prática. Eu quero que a gente saia daqui hoje valorizando mais as Escrituras, amando mais a palavra de Deus. Não é mais uma pregação sobre a Bíblia. De novo, eu já sabia. E se você já sabia, por que você não está praticando isso? Você pode ficar em pé comigo aí no seu lugar. Você que está em casa, fique à vontade, nós vamos orar agora. Quero orar por você que tem achado que para jogar os jogos da vida vale tudo. Não vale tudo. Não vale tudo. Eu quero alertar o teu coração que às vezes a gente pode sofrer prejuízos desnecessários. Muitos. Por isso feche seus olhos agora, diga comigo aí no teu coração: Senhor, me ajude a colocar de novo a tua palavra com prioridade para a minha vida. Não como um livro de regra no sentido que eu tenho apenas de uma forma mecânica. Até porque no mês de junho nós falamos que nem sempre observar a lei apenas nos salva, mas a Bíblia tem tanta coisa boa, rica, abençoadora para você viver, praticar. Mas medite na palavra, não no conselho do ímpio, não na roda dos que ficam escarnecendo e zombando. Busque na palavra, meu irmão, busque. Deus, eu peço nesse dia que a tua palavra seja para nós esse livro de regra, de fé, de prática, um livro que não pode ser retirado de nós. Nós não queremos viver a ausência de direção para a nossa vida, pelo contrário, nós sabemos que isso pode gerar morte, pode gerar só prejuízos, mas que o teu padrão, Deus, seja o padrão mais excelente para nós vivermos. Eu posso até pensar assim, mas a lei do meu país diz isso, mas se a palavra diz, vai lá, perdoa. A palavra me traz muito mais prazer. Quero ter prazer na lei do Senhor, na tua vontade, Deus. E como alguém que está nos jogos da vida, nós queremos ir em direção a esse prêmio eterno. Nós queremos viver bem hoje aqui também com os nossos irmãos, no nosso trabalho, em casa, nos relacionamentos, mas queremos um dia chegar lá diante de Jesus e ouvir: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Pai, nos ajuda a vivermos essa bênção, essa recompensa. Já nós queremos ser felizes aqui no padrão do Senhor, mesmo que seja abrir mão, para honrar e para glorificar o teu santo nome. Abençoa cada vida, cada família, e nos ajude a viver
e a buscar a tua palavra em nome de Jesus. Amém.